Celiane, é o Paulo Júnior, de Natal, Rio Grande do Norte. Ele diz o seguinte: gostaria de saber como devo agir. Sempre quando estou no meu grupo de oração ou na missa, meu filho Nicolas, de 2 anos, chora bastante e não deixa nem eu e nem a minha esposa se concentrar ou participar da missa ou do grupo de oração. Como devemos proceder? O que é bom e necessário vocês estão fazendo é levar o Nicolas para a missa e para o grupo de oração, mesmo ele chorando. Então, eu penso que é importante você, devagarinho, porque é muito pequenininho, então, mas devagarinho você dizendo, olha, nós estamos indo para a missa, ou estamos indo para o grupo de oração, diz a ele tudo que nós vamos estar vivendo lá e tenha paciência. Eu nunca fiquei em casa com minhas filhas, brinco até, eu falo assim, olha, gente, eu estava na missa, entre aspas, de corpo presente, porque eu tinha que ficar correndo atrás. Eu tenho 3, e a Rafaela e para a Jéssica é 1 ano e 3 meses só de diferença, então eu tinha 2 bebês, mas a gente nunca deixou de estar na missa. Então, olhando, acompanhando até a porta, ora elas ficavam sentadas quietinhas, ora não ficavam mais. Então, isso é normal, uma criança não é um bonequinho, né, que você põe sentadinho e não se mexe. Quando isso acontecer, a gente tem que correr para o hospital, porque o filho não está bom, né? Então, é devagarinho mesmo, educando, dizendo, olha, aqui precisa ficar quietinho, ou orientando, dando a atenção que ele precisa na hora. Vai muito do jeito como vocês estão. Eu sempre me lembro de situações de alguns programas que a gente vê hoje de educação de filhos, que sempre a pessoa é chamada para cuidar dos filhos, porque os filhos é que são os problemas. E quando ela chega na casa das pessoas, ela corrige são os pais, em primeiro lugar. Primeiro ela ajeita a vida dos pais para depois baixar para a vida dos filhos. Então, é o momento também de vocês pensarem aí, como é que vocês estão vivendo o relacionamento de vocês para que o filho esteja tão agitado dessa forma, né? Vale a pena cercar todos os lados, refletir em todas as direções, mas o mais importante é isso, não fique em casa porque o filho está chorando, vá com ele mesmo chorando, é a melhor receita. Isso aí, padre, mas eu quero perguntar para o senhor que está do lado de cá do altar, escutando a celebrando criança a missa, e dá aquela confusão, a criança corre para um lado, corre para o outro, e a gente também, quando está participando, eu não tenho filho, eu falo, olha, meu Deus do céu, eu fico assim, ó, ao mesmo tempo acolhendo, achando bonita aquela criança que está ali, mas às vezes também querendo me concentrar para participar bem da missa. E aí, padre, como resolver essa situação? Olha, na missa é meio complicado, a gente pede assim, né, que os pais estejam atentos para que o filho não caia, não se machuque. Mas levar a criança, eu falo, eu tenho toda a paciência do mundo com criança em missa. Acho que quem já assistiu missa comigo aqui sabe como é que eu gosto da criançada. Mas ter a paciência. Pai e mãe tem que levar a criança sim. Ele fica correndo, deixa correr. Né? A criança está lá, é a casa de Deus, ela também faz parte. Num grupo de oração, por exemplo, existem muitos grupos de oração que tem ali, os pais participam e deixam os filhos num grupinho ali, brincando, desenhando. Enquanto os pais estão rezando, os filhos estão lá, brincando. Então, quer dizer, é questão de se organizar, cada grupo de oração, poder oferecer isso para os pais hoje. Né? Até algumas igrejas têm alguns lugares reservados para que pais ali com filhos pequenos, crianças ali possam estar. Mas isso aí vai de igreja para igreja, comunidade para comunidade. Mas o importante não deixe de levar o seu filho para a igreja. Leve. Mesmo que o padre fique lá no altar fazendo cara de maracujá de gaveta, leve. Né? Falei, também é filho de Deus a criança. Se quando criança ela não vai à igreja, e depois de adulta, ela não vai mesmo, não foi acostumada, ela não teve ali aquela participação de criança, então, leve, né? Não tenha medo, não. Está com criancinha de colo, quantas vezes... na paróquia as pessoas chegavam ali, eu acompanhava os casais, nascia a criança, depois de um mês, falou, padre, o primeiro passeio do meu filho está sendo na igreja. Eu falei, então, que seja o primeiro de tantos. Então, leve, mesmo criança de colo, chorou, tiver que trocar a fralda, vá lá no fundo da igreja. Não tem medo, não tenha medo, não tenha receio. Mas o importante é levar, sim, e sempre as crianças, porque é aquilo que Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aí o bom senso dos pais, completar que se a criança está chorando muito, claro que eu não vou ficar dentro da igreja, eu saio um instantinho, tento acalmar a criança lá fora e volto. Por isso até que brinquei, que eu ficava às vezes de corpo presente, porque a gente fica nisso.
pensando em quem gostaria de participar de maneira ativa, sem distração, mas aí é mão dupla. A gente tenta controlar e os outros irmãos tentam suportar. É isso aí. Agora, padre, deixa eu te fazer uma pergunta, completando para encerrar esse assunto. E muitas paróquias têm a missa específica para crianças. Como se orienta o quê? Melhor levar nela? Com certeza. Se a paróquia tem a chamada missa para as crianças, com crianças, então leve. Porque ali na missa com crianças é toda uma pedagogia que é usada para a criançada. É o teatro, é as músicas, e quer dizer, tudo vai, vocês sabem que até oração eucarística no missal tem para crianças. São duas, se não me falha a memória, 2 orações eucarísticas próprias para as crianças. Então, quer dizer, a igreja ela tem até uma liturgia voltada para as crianças. Então, se na sua comunidade, na sua paróquia tem, então leve os seus filhos ali. Vai ser bom? Nossa, você vai ver. Eu, particularmente, não puxando sardinha para o meu lado de padre, mas eu amo celebrar missa com crianças. Por quê? Porque é um momento em que a gente pode assim falar diretamente para com as crianças, mas também os adultos captam a mensagem que é colocada para elas. Isso aí. Vamos lá, Leila? Vamos, é para o padre Toninho, é o Anderson, e ele diz o seguinte: muitos falam sobre a virgindade de Maria, dela ter gerado Jesus. É verdade que Maria gerou Jesus virgem? Dogma, temos um dogma com relação a isso, com relação a Nossa Senhora. Um dogma da Imaculada Conceição, que nós celebramos no dia 8 de dezembro. E o que é um dogma? Quando a igreja declara que é um dogma, a igreja está dizendo o quê? Não é que a igreja quer fechar o assunto, mas por mais que a nossa razão queira compreender, ela vai ficar faltando. Por isso, quando o padre, muitas vezes, assim, um exemplo, quando fala ali na oração eucarística, eis o mistério da fé. O mistério é aquilo que, por mais que a nossa razão queira compreender, vai ficar faltando. Então, com relação aos dogmas da igreja, como o dogma da Imaculada Conceição, Maria, que mesmo depois do parto continuou sendo virgem, é o dogma de fé, por isso que fala, é um dogma de fé. Então, a igreja, quando coloca isso, é para que os seus filhos e filhas caminhem com tranquilidade nessa vida. Não tenham medo de ficar, será que é assim, será que não foi, ou deixou de ser. O dogma é para ir, é para nos ajudar a manter a nossa fé, a nossa catolicidade em cima disso. Então, como existem tantos dogmas, uns que é o que mais grita hoje aí no mundo é esse. Nossa Senhora, ela continuou sendo virgem depois do parto, antes do parto e depois do parto. É o dogma de fé que nós colocamos. E dogma é dogma. Celiane, Daniel, lá de Belém do Pará, está dizendo o seguinte, que ele se relaciona com a pessoa há mais de 3 anos. Porém, ele descobriu que sua companheira mantém contato com outra pessoa via internet. Isso aconteceu 2 vezes. Ele quer saber o seguinte, se vale a pena investir nessa relação ou já acabou a confiança no relacionamento. Eles são casados, Ricardo? Ele falou só que vem de um relacionamento, está em um relacionamento. Ele não diz o estado civil dele. Se é casado, se é namoro, se é solteiro. A base de tudo para nós é o diálogo. Então, a gente só cresce no relacionamento e amadurece o amor a gente dialogando. Não tem como. Conhecendo a pessoa, entendendo, vendo as suas fragilidades, conhecendo a história da pessoa. Então, não sei em que fase vocês estão aí, mas isso é muito importante, ser jogado às claras, A verdade nos liberta, diz a palavra de Deus. Então, sentar com essa pessoa, dizer que você viu este relacionamento. E internet é uma dureza nos dias de hoje, não é, padre? A carinha do padre que, gente, é uma bênção, mas também é uma perdição, Principalmente nessa parte de relacionamento, pornografia, infelizmente. Está tudo tão fácil, tão acessível, um toquezinho, tudo já vem. Então, para a gente permanecer num relacionamento, você precisa olhar para a mesma direção. Os dois precisam estar olhando para a mesma direção. Se a pessoa se arrepende, pensa em voltar atrás, eu daria um voto de confiança. Vamos retomar, vamos começar de novo, vamos crescer, vamos amadurecer. Agora, se percebe, e aí se vocês são namorados, se percebe que não existe desejo de mudança nenhum,
olha, sem receio nenhum, eu partiria para um outro relacionamento. Se não é casamento, se é um namoro, não é? Exatamente. E quando chegou essa pergunta, já caiu o caso assim na minha mão. Eu falo, ô Jesus! Mas eu falo, gente, tomem muito cuidado com essa questão da internet hoje, dentro de um casamento, de um namoro, porque muitas vezes a pessoa se deixa envolver esses sites de relacionamento. É um perigo danado para quem tem um compromisso com uma outra pessoa. A internet, ela é muito boa, mas no momento que ela se torna uma infernet, né? Então mudam o termo de internet para infernet, aí ela se torna um inferno na nossa vida. Então tomar muito cuidado. Como diz a própria palavra, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, olha, tomem cuidado, eu falo aí para os internautas de plantão, tomem muito cuidado para não deixar que a internet se torne aí o seu Deus e depois aí a coisa começa a pipocar, como a gente fala, no relacionamento familiar e assim por diante. Vocês me faziam recordar a mensagem do Santo Padre esse ano para o Dia Mundial das Comunicações. O eixo central do Dia Mundial das Comunicações, da mensagem do Santo Padre falando sobre a internet também foi o silêncio. O Santo Padre ensinou, então, a ter essa prudência, o silêncio, a escuta diante de tantos os meios de comunicação que às vezes querem nos devorar e nos confundir. Foi o que aconteceu com essa moça aqui. Diante de tanta informação, às vezes é melhor fechar um pouquinho a nossa boca para ouvir um pouco mais a Deus. Isso o Santo Padre nos ensinou esse ano. Você está gostando do programa de hoje? Participe conosco, hoje o tema é livre, você já percebeu, estamos aqui com a Celiane e com o Padre Toninho. Peço você então que mande seu Twitter para cá, @trocandoideias, Trocando também pelo nosso e-mail, trocandoideias@cançãonova.com ou pelo telefone 12 3186 2600. A Leila está ali só para interagir com você, acolhendo sua pergunta. E agora nós já temos pergunta, né, Leila? Já sim. Eu não vou identificar a pessoa, mas é um rapaz de 15 anos e ele fala assim, de 17 anos, ele diz assim, desde os meus 15 anos eu me vejo atraído por outros homens. Não me sinto atraído por mulheres. Temo em ser homossexual. Sei que a sociedade é muito preconceituosa para com esses assuntos. E a igreja? Como ela vê essa situação? Eu posso receber os sacramentos? Sou super católico e minha vida é a igreja. Mas eu já tentei me libertar desses meus desejos, mas não consigo. Olha, a igreja nesse ponto, ela deixa bem claro no catecismo da Igreja Católica. A igreja não faz distinção de pessoas. Ela acolhe com amor, porque são filhos e filhas de Deus. Se a pessoa tem uma tendência ao homossexualismo, então ela precisa de ajuda. Porque eu já atendi muitos casos em que, por exemplo, um exemplo típico, de repente a mãe estava grávida e o pai queria que fosse uma menina, a mãe queria que fosse um menino, e aquilo já ficou naquela dúvida, e quando nasce a criança, queira ou não queira, ela traz isso para a vida dela. O pai queria um menino, nasce uma menina ou vice-versa. E isso daí, muitas vezes, gera até algo inconsciente na vida da pessoa. A própria psicologia, ela explica isso. Então, é preciso, não pegar todos os casos e colocar tudo no mesmo saco e falar, isso é assim. Não. Cada caso é um caso, precisa ser orientado, porque eu falo, gente, Deus, quando nos fez o homem, homem, e a mulher, mulher. E se há um desvio, então ele precisa ser trabalhado, ou espiritualmente, ou procurar aí uma terapia, para que a pessoa possa se ajustar. Então, quem sofre com isso, eu falo, não tenha medo de procurar uma ajuda espiritual, de um profissional aí da área da psicologia, para você conversar. De repente, são coisas que estão mal resolvidas na sua vida internamente, que precisam ser trabalhadas. E quando a gente descobre isso e entende isso, eu falo para vocês que estão aí nos vendo, nos escutando, eu já, como nos meus 17 anos de padre, eu já peguei muitos casos em que uma boa conversa, tanto espiritual como indicar um profissional na área da psicologia, resolveu o problema das pessoas. Então, gente, é questão de conversar.
não ter medo, não ficar aí criando monstrinhos em cima dessa situação, mas saber trabalhar isso com naturalidade, com responsabilidade e prudência. Né? A igreja acolhe, sim, né? O catecismo da igreja é bem claro, a igreja acolhe, precisa ser acompanhado, então conversar com o padre ali da paróquia, estar sendo acompanhado, gente. Sem acompanhamento não tem como. A pessoa, muitas vezes, ela fica perdida e aí ela acha que é o maior pecador do mundo, que ela não tem jeito, que ela é assim mesmo. Não. Deus, Ele usa, olha, como eu sempre falei aí da questão lá do suicídio. Deus olha com misericórdia para cada irmão, para cada irmã que tem a tendência ao homossexualismo. Eu peguei aqui no catecismo, que é importante a gente ler como está escrito no catecismo, não é? Então, se você tiver o catecismo na sua casa, você pode verificar nos números 2.357, 2.358 e 2.359. Eu vou ler o 2.359. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, nós, como homens e mulheres solteiros, somos chamados a viver a castidade. Da mesma forma, essas pessoas que têm esta realidade homossexual também são chamados a viver aquilo que nós vivemos. Então, é importante saber disso. Não é um peso que se impõe sobre eles, não. Nós, como cristãos, e você dizendo que é uma pessoa de igreja, precisa saber disso, que você tem condições pelo autodomínio a viver a castidade. Então, leia o catecismo e trabalhe aquilo que vem de Deus, porque, infelizmente, a gente está numa sociedade também que abre com muita liberdade esta opção e nos empurra para aquilo que é mais fácil, né? Em todos os sentidos, para nós como homens e como mulheres. Então, a castidade para nós hoje não é mais importante. Quem disse? Não é verdade? Isso faz parte da gente como pessoa. Para chegar à maturidade, para amar de verdade, nós precisamos ser pessoas castas. Nós definidos sexualmente ou indefinidos nesse momento, né? E a igreja mesmo, um parágrafo antes, no 2.358, diz, né, que devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza e evitar todo tipo de discriminação, gente. Olha, isso é muito sério. A gente não pode discriminar uma pessoa que tem a tendência ao homossexualismo. Nós temos que ser acolhedores e usar de misericórdia, como nos ensina a Santa Mãe Igreja. Vamos lá, Leila. Celiane, eu não vou identificar a pessoa. Ela diz o seguinte: conheci meu companheiro há 10 anos e quando o conheci, acreditei que ele fosse divorciado. Com o passar do tempo, descobri que ele era casado. Já estava apaixonada, não consegui me separar dele e hoje ainda estamos juntos e temos 3 filhos. E ele não consegue resolver a nossa situação e eu não consigo me separar dele. Isso me deixa muito mal. O que faço? Como fica a minha situação diante de Deus? Então, a gente não sabe se ele é casado na igreja, né? Ela disse que ele é casado. Ele é casado. Ele diz que ele é casado, mas não diz que é na igreja. Tá. Então, ele assumiu uma outra família. É o que a gente chama na igreja de uma segunda união, não é, padre? Então, como nós dissemos, em todas essas realidades, a igreja não discrimina ninguém. Acolhe a todos como mãe, mas é bíblico isso, que nós também não podemos comungar a nossa própria condenação. Então, você vai ser muito acolhida na igreja, você vai participar de tudo que tem a nossa igreja, mas do sacramento da confissão e do sacramento da Eucaristia, isso você não pode. Porque a igreja é má? Não, porque Jesus disse que nós não podemos comungar a nossa própria condenação. Então, isso é muito sério, porque a igreja é sábia e porque a igreja é mãe, ela diz a você, isso não. Então, você já tem uma família com essa pessoa, também não dá para desprezar esta realidade. É a mais correta? Não, não é, mas aconteceu. Então, a gente cai de novo na misericórdia de Deus, que vai além daquilo que é a nossa justiça, mas sabendo disso,
enquanto essa situação está neste ponto, né, de não estar casada, os sacramentos, vocês não podem receber. É interessante, gente, isso daí que a nossa irmã colocou é muito sério. Hoje, cai muito no nosso colo, no confessionário, essas realidades. A pessoa está numa segunda união. O que fazer? A igreja, ela, como sempre nós falamos, ela é mãe. Primeiramente, você tem que ver, teu primeiro casamento, a coisa não deu mais certo, pronto, já separou, não tem mais como você resolver isso daí é fato consumado, você está unido a uma outra pessoa. O que a igreja orienta nesse sentido? Você entrar com o processo de nulidade do seu primeiro casamento, conversar com o seu pároco, o pároco conversar com o seu bispo, o bispo vai abrir um processo na Câmara Eclesiástica para que a pessoa possa resolver essa situação. Se de fato não houve o sacramento. Aí a igreja, o tribunal eclesiástico, que vai julgar cada caso. Existem casos que são passíveis de nulidade e casos que não são. Falou, não tem como, a pessoa tem que se conformar. Mas tem consentimento livre e responsável. Exatamente. Né, então, existe o catecismo da igreja, o próprio Código de Direito Canônico, ele coloca várias situações que há o impedimento, que possa haver a nulidade do casamento. Então, é questão de você, meu irmão, minha irmã, que está em segunda união, que está sentindo essa dificuldade, eu não posso comungar, eu não posso confessar. Então, procure o pároco da sua comunidade. A gente fica sabendo que muitas vezes, muitos padres liberam a pessoa, porque são amigos, porque estão dando testemunho de vida. Por favor, né? Olha, não podemos, porque é amigo a gente vai liberar. Não, cada caso tem que ser estudado, analisado, orientado conforme pede a Santa Mãe Igreja. Por isso que eu falo, a igreja ela quer ensinar e orientar, e não deixar um peso nas costas dos seus filhos e filhas. Então, procure aí o seu pároco, conversa, padre, como é que eu faço para regularizar a minha situação? Hoje existe dentro da igreja até a chamada pastoral de segunda união, sim, que acolhe esses casais, faz um trabalho de acompanhamento com esses casais em segunda união, para que eles se sintam acolhidos no seio da igreja. Então, gente, não vamos deturpar, né, essa situação. Eu sei que existem muitas situações nesse Brasil e mundo afora com relação a isso. A igreja ela é mãe e ela acolhe. E como ela acolhe, ela quer ensinar o caminho correto para os seus filhos e filhas poderem fazer com responsabilidade. Se a pessoa não pode comungar, então ela aguarda, né, faz a sua comunhão espiritual no momento lá da Santa Missa. Jesus sabe por que ela não pode comungar, a sua confissão. Então, saber esperar. Eu sempre digo assim, né, a obediência é a mãe de todas as virtudes. Então, ser obediente àquilo que a igreja pede, a gente vai acertar mais e errar menos. E assim manifesta a misericórdia de Deus na igreja. O pessoal às vezes acha que a igreja é misericordiosa e acha que pode acontecer um permissivismo em todas as situações. A igreja tem as suas regras, tem as suas normas morais, e nós, católicos, somos chamados a participar desta misericórdia de Deus por meio da igreja. Quando o padre falava, aqui na Canção Nova, a gente conhece muitos testemunhos, padres, também, o senhor já deve ter ouvido falar de muitos desses também, de pessoas que estavam numa situação assim, enquanto não resolviam a situação do seu processo canônico, viveram a castidade. Isso mesmo. Exato. E aí tiveram a possibilidade de casar. Não é casar novamente, é casar uma única vez, porque o outro matrimônio nunca existiu. É ato nulo, não é, padre? Exatamente. Então é uma proposta também. O padre deu as dicas aí. Procure, né? Se informar na sua paróquia, na sua diocese, qual que é o melhor caminho que você possa solucionar isso aí. Gente, olha, existem soluções, você tem que correr atrás. Isso aí. Padre, nós temos duas perguntas aqui, da Ivani, de Cachoeiro do Itapemirim, e da Josélia de Natal. As duas são viúvas. Estão perguntando se ela pode relacionar com os outros homens, podem ter outro homem, apesar de ser viúva. Ela pergunta assim, olha, estou cometendo algum pecado se eu estou me relacionando com outro homem? Eu devo também viver a castidade, porque eu estou me relacionando sem ter o compromisso? E aí, padre, viúva, pode tudo? Não. Se for assim, gente, nossa senhora. Caso de viúva, é a mesma coisa, tem que viver a castidade. Né? Se ficou viúva, então eu quero me relacionar com uma outra pessoa,
Então você tem que viver a castidade. Namorar direitinho. Namorar direitinho. Casar direitinho. Casar direitinho. Ah, mas eu estou vivo, eu tenho 60 e poucos anos. Não importa. Né? Tem que fazer como diz ali, olha. Não é porque é viúvo que pode também. Agora, não, já experimentei, eu sei como é que é a coisa. Não, o viúvo e a viúva também tem que passar pelo mesmo processo de viver a sua castidade. Pode namorar? Pode, mas faz um namoro santo. Né? Para depois aí ter poder o sacramento novamente, vivenciar um sacramento, porque o viúvo ele pode receber um sacramento novamente na igreja. Então, como diz, até que a morte os separe. A morte separou, acabou o vínculo com o falecido ou a falecida. Aí a pessoa pode adquirir novamente uma outra união com as bênçãos da igreja. E é tão bonito estou falando isso, né, padre? Nós somos família Canção Nova, podemos dar esses testemunhos para quem está em casa. Domingo agora, um amigo do meu pai, então também meu amigo, com 70 anos, passou aqui na Canção Nova e falou: Ricardo, olha aqui na minha mão, mostrando a aliança. Estou casado, depois de mais de 15 anos de viúvo, com 70 anos, casou na igreja. Ele falou assim: olha, foi muito bonito, estou vivendo minha experiência tão bonita e tão linda com Deus, a partir desse casamento que agora eu selei. Fui viúvo, a minha esposa morreu, estou com essa aqui há 15 anos e agora eu novamente me reconciliei com a igreja. Esses testemunhos são bonitos, você vê, tem 70 anos e está querendo viver na fidelidade à Santa Igreja, que assim nós somos chamados.